Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, pessoal, eu sou a Erika Sais, a Kika, e esse é o Perspectiva, um programa que joga a luz no papel das organizações da sociedade civil, ou das OSCs, das ONGs, como cada um gosta de chamar, e a cada episódio a gente conversa com quem vive esse setor por dentro, suas histórias, desafios, inspirações e visões de futuro. No fundo, Perspectiva é uma conversa sobre o Brasil e sobre como podemos melhorar o país em que vivemos com as nossas próprias mãos. Hoje a gente fala sobre o lugar em que a solidariedade encontra gestão e estratégia em busca de transformação social profunda e duradoura. O nosso convidado de hoje é o Pedro Werneck, fundador do Instituto da Criança, uma gestora social que há 3 décadas conecta pessoas e empresas a projetos que geram impacto social. Administrador de formação e empreendedor por vocação, Pedro transformou a paixão pela solidariedade em modelo de gestão que inspira organizações de todo o país. Hoje, o Instituto atua em áreas como educação, saúde, esporte e assistência social, e é reconhecido como uma das 100 melhores ONGs do mundo. E para fazer essa conversa comigo, como de costume, o Alan, que co-apresenta o Perspectiva. Oi, Alan. Oi, Kika. Oi, Pedro. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui muito ansiosos para mostrar para a nossa audiência que o improvável não é impossível. Isso aí já me inspirou. Então, vamos lá. Bom programa para a gente. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês e feliz por poder compartilhar esse momento atual do Instituto da Criança e da minha própria vida. Muito bom. Então, começa contando para a gente, Pedro, como é que o terceiro setor entra na sua vida? Bom, na realidade, o tema solidariedade sempre esteve presente na minha história de vida, porque eu recebi desde muito cedo a influência de algumas pessoas da minha família, como a minha avó Elza, que frequentemente encontrava espaço na sua agenda de educadora. Ela era professora, fundou o Colégio Padre Antônio Vieira com meu avô e muito dedicada ao trabalho, sempre encontrou espaço para fazer as suas ações sociais, ajudando crianças órfãos, ajudando famílias de baixa renda, ajudando pessoas de terceira idade. E ela sempre que podia comentava comigo, tenho memória disso bem na minha primeira infância, 8, 9, 10 anos. Inclusive a casa onde o Instituto da Criança funciona atualmente, já há 10 anos, na Casa Melo Matos, no Jardim Botânico, minha avó me levava quando eu tinha 10, 11 anos para fazer entrega de presentes de Natal. Então, eu acho que essa foi uma inspiração muito significativa. Assim como a minha mãe e o meu pai, que também sempre trataram do tema olhar para o próximo, né? Enxergar o outro e reconhecer a dor do outro. E logo cedo eu comecei a ter alguns impulsos sociais, por assim dizer, vontade de fazer algo por aquelas pessoas que, de algum modo, não tinham as mesmas oportunidades. Eu acredito que todo ser humano ele é dotado da compaixão, que é um sentimento comum, como temos o amor, o ódio, o medo, a tristeza, o ciúme, a paixão, enfim, todos esses sentimentos que frequentemente se manifestam no coração da gente. A compaixão também é um deles. E quando a compaixão ela é provocada pela dor da outra pessoa, pela dificuldade que alguém que está ao seu lado, que você encontra, está vivendo uma situação difícil, você tem a vontade, né, a empatia de aproximar daquela pessoa e fazer alguma coisa por ela. E aí o terceiro passo é o agir, que é o gesto solidário. A maioria das pessoas, de uma forma geral, sente a compaixão frequentemente, mas
o segundo passo, a empatia, ela já começa a ter um pouco de dúvidas, de receios sobre o risco de oferecer um apoio para alguém que, de fato, possa não merecer aquele apoio, o medo de saber o que aquela pessoa fez antes, qual foi a razão que levou àquela circunstância. Então, começa a criar pensamentos que afastam o passo seguinte, que é o agir solidariamente, e acabam não fazendo as suas ações. E eu aprendi muito cedo que nós devemos acreditar nesse impulso, mesmo que sobressaiam pensamentos que nos fazem ter dúvidas. A probabilidade daquela pessoa realmente estar precisando é muito grande. E a possibilidade que você tem de levar um conforto, levar uma esperança, por menor que seja o seu gesto, simplesmente por reconhecer a dor do outro, você já está oferecendo ao outro um sentimento de irmandade, um sentimento de que ela não está sozinha nesse mundo. Esse sentimento da invisibilidade que a pessoa que passa dificuldade tem, ele é muito terrível, muito grave, porque isso gera uma percepção de ausência, de amor, de atenção do próximo, que deixa a pessoa muito deprimida. Então, eu acho que todo gesto a favor da pessoa que está precisando de algo faz com que aquela pessoa tenha uma vida um pouco melhor, ao menos naquele momento. E nessa hora que você oferece, parece que você está só dando, mas você também recebe. Recebe não bens materiais, não nada físico, mas você recebe a percepção de que você está servindo e sendo útil ao próximo. Isso dá a você uma alegria por perceber que a sua vida está se expandindo para o outro, não está limitada somente à sua própria vida. Você pode fazer com que uma outra vida viva melhor assim também. E eu costumo dizer que isso é um ato inverso. A gente sente, parece que a gente está dando, mas o ato de doar é um ato inverso. A gente oferece, mas no fundo nós também recebemos. E perceber isso é algo que faz toda a diferença. Quando você consegue entender isso de uma forma natural, você passa a se alimentar, a ter o desejo de frequentemente experimentar esse ato de ser solidário com o outro, né? Muito legal. Muito bacana, Pedro, te escutar. E quando que esse legado que vem aí da sua avó, né, Dona Elza, e dos seus pais também, né, acho que toda essa introdução que você faz, né, enfim, conta muito desse legado familiar, né? Quando que você entende que isso ia virar profissão? Aí, como já bem disse aqui o Alan, o improvável não é impossível, né? Eu comecei a entender isso na medida em que as grandes mudanças foram ocorrendo na minha vida, porque eu originalmente eu sempre almejei na minha vida ser empresário, né? De ter negócios. Eu sempre gostei de fazer negócios. Eu sou um cara voltado para a área comercial. Eu gosto de vender, eu gosto de conhecer pessoas, me relacionar. Então, eu tive sempre uma perspectiva de seguir uma carreira empresarial. E, de fato, muito cedo eu comecei nesse caminho. Comecei fazendo primeiro garoto, 13, 14 anos, na garagem da casa da minha mãe. Eu e meus irmãos, a gente já tinha uma oficina para consertar prancha de surf, para fazer skates, e depois evoluímos, começamos a fazer uns abajus, umas luminárias e umas papeleiras, e começamos a vender aquilo, mas uma coisa bem ainda incipiente, 14, 15 anos de idade. Mais à frente, eu comecei as lojas Sun Piper com o meu meio-irmão Napoleão, naquela época, com 20 anos de idade. A gente abriu uma lojinha, uma salinha, na verdade, uma pronta entrega, que acabou se tornando depois as lojas Sun Piper. Muito mérito do Napoleão. Eu fiquei 2 anos apenas nesse processo, mas eu sou cofundador da Sun Piper com ele.
E isso foi uma experiência muito interessante, porque me gatilhou para esse mercado do varejo. Depois eu tive outros negócios com confecção de roupa, loja. Trabalhei com meu pai no colégio da família, ajudei meu pai na administração de imóveis e fui seguindo sempre a vida fazendo negócios, até ter uma empresa de mercado financeiro que deu muito certo numa determinada época. Depois, o que estava dando muito certo deu errado. Então, eu experimentei o sucesso e o fracasso nos seus extremos, e isso me deu uma maturidade profissional muito interessante, sendo que eu tinha 30 anos quando começou e 37, 38 quando acabou. Então, eu ainda era bastante jovem naquela ocasião. E aí fui seguindo a vida com outros experimentos empresariais até os 44 anos, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar integralmente no Instituto com o apoio do meu irmão e da minha cunhada, que criaram um suporte financeiro para eu poder investir meu tempo integral no Instituto. E tudo isso foi acontecendo porque, como a gente falou, o improvável não é impossível, né? As situações foram se chegando, aproximando amigos, amigas, empresas. Fomos tendo a criatividade de buscar soluções econômicas para trazer receita para o Instituto, para a gente poder garantir a sustentabilidade da organização e, sobretudo, né, contratar pessoas, porque eu acredito muito na força do trabalho individual. Quando ele é somado coletivamente, ele se potencializa. Então, eu sou uma pessoa que investe muito o meu tempo em fazer a gestão das competências alheias. Eu fico buscando encontrar as pessoas e reconhecendo em cada uma delas as características, as qualidades técnicas profissionais que elas podem oferecer e tento, né, na medida do possível, atrair para o nosso lado no Instituto da Criança e mostrando o quanto é positivo a oportunidade de se trabalhar na responsabilidade social. E hoje eu tenho certeza de que não há nenhuma dúvida, no nosso grupo de trabalho, o nosso time é muito envolvido, muito comprometido, pessoas muito competentes, fazem um trabalho de excelência e criamos dentro da organização um modelo de negócio bastante sofisticado que atende empresas que querem ter um papel na responsabilidade social, mas não sabem o que fazer, como fazer, com quem fazer, de que forma fazer. Bom. Então, eu acredito que com amor, comprometimento e uma boa gestão, é possível se tornar o improvável em algo possível. Você está falando uma coisa que é interessante, né? Estava olhando, não é à toa que vocês estão em top nos rankings, né, do Brasil e do mundo, como uma instituição que funciona. E a gente está num país, você estava falando da essência do ser humano, a gente quer o bem, tem muito sonhador, só que é difícil ir lá e fazer. E eu estava vendo as suas falas e você falou que o como fazer nunca foi um problema. Então, eu imagino que você tem muita dica importante para a nossa audiência, tipo essa, né? Trabalho em equipe, ou tá lá num ranking, a gente sabe que para chegar lá é muito trabalho. Você tem algumas dicas desse como fazer, né? Assim, como fazer nunca foi um problema. É o grande problema de muita gente, né? A gente tem ideias, mas não consegue pôr na prática. Você pode explorar isso um pouco mais aqui para o pessoal do Perspectiva? Bom, Alan, na verdade, nós adotamos para o modelo social da nossa organização, da gestora Instituto da Criança, as boas práticas corporativas. Então, eu acho que o primeiro passo importante para as organizações sociais terem êxito é elas terem, dentro do seu modelo de negócio, características semelhantes à das empresas, para que você possa transmitir uma maior credibilidade aos empresários e aos executivos, para que eles tenham uma facilidade no entendimento, visto que a linguagem que nós adotamos é semelhante com a que eles estão habituados a lidar, e trazendo também para
o terceiro setor, para as organizações sociais, as ferramentas, né, de reconhecimento do bom trabalho, seja através de auditoria, seja através de processos baseados em PMI, métodos ágeis, engenharia de produção, trazendo as boas formas com que as gestoras empresariais administram os seus negócios. Nós somos gestores. As instituições sociais fazem a gestão, assim como fazem as financeiras, a gestão de recursos financeiros, as imobiliárias, a gestão de imóveis, as empresas de educação, a gente tem grupos empresariais que reúnem 150, 200 escolas, universidades, e essas empresas elas são gestoras educacionais. E a nossa leitura é muito simples. Nós entendemos que para fazer um bom trabalho, nós tínhamos que tornar um bom gestor. Então, nós construímos, ao longo dos anos, com o apoio de vários amigos e amigas que fazem parte de outras empresas, empresas de comunicação, empresas de contabilidade, empresas de administração, empresas de recursos humanos, escritórios de advocacia, toda sorte de empresa. Nós temos amigos e amigas que colaboraram e colaboram até hoje de forma voluntária, oferecendo o seu conhecimento, as suas competências, as suas técnicas. E o que a gente aprendeu é a ouvir, né? Eu acho que uma grande lição que eu tenho na minha vida é prestar atenção no que os outros têm a dizer a você. Então, nós, de fato, quando uma pessoa senta na nossa mesa de reunião e nos dá uma sugestão, nós prestamos atenção e procuramos receber aquilo de uma forma positiva. E são inúmeras as vezes, incontáveis, as dicas, as sugestões que foram incorporadas ao nosso modelo de negócio. Então, ficou muito poderoso, porque não é o Pedro que faz. Eu, na verdade, eu faço a gestão desse núcleo de pessoas. As ideias, as soluções, os caminhos, eles vão surgindo o tempo inteiro na nossa caminhada. E nós vamos dando espaço para que eles se adequem ao modelo de negócio que nós temos. E isso Pedro, vou faz pegar toda a esse diferença. gancho. Eu gosto muito desse assunto. Para além de apresentar a perspectiva, eu dirijo um instituto que trabalha com esse tema, né? A gente chama de desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil, né? Que incluem todos os aspectos aí de gestão. E então é um tema sobre o qual eu dedico muito tempo, assim, de reflexão e de leitura e de debate, né? E de construção mesmo, né? E uma das coisas que eu fui aprendendo nesses anos, né, trabalhando nessa agenda, é que o setor privado, ele estuda gestão e técnicas há mais de um século. Né? Quando você pega lá, né, no final dos 1800, já tinha gente se dedicando a estudar processos de gestão, de qualificação, de eficiência, de eficácia dentro de empresas, né? Dentro de empresas que vendem alguma coisa, né? No terceiro setor, esse é um movimento muito mais recente, né? Um movimento que, inclusive, porque o terceiro setor é algo mais recente na nossa sociedade, né? A primeira vez que esse termo vai aparecer vai ser lá nos anos 90, né? Então, a gente está falando aí de 30, 40 anos atrás, né? E aí, te escutando, né? Você começa a sua resposta falando de putz, eu peguei tudo que eu aprendi no setor privado, e você contou um pouco aí da sua trajetória com várias experiências no setor privado, empreendendo em atividades diferentes, né, e trago para a organização, né, e começo a aplicar isso dentro da organização, né. Eu queria te escutar um pouco, assim, sobre o que você acha que, na sua fala, tem algo de tipo, eu simplesmente pego do setor privado e aplico aqui, mas talvez eu vou te provocar aqui num lugar que eu acho que tem coisas que cabem muito e tem outras coisas que no terceiro setor funcionam um pouco diferente. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, se você acha que tudo pode ser aplicado tal qual,
ou que tem coisas que no terceiro setor podem demandar outro tipo de, enfim, de construção mesmo, né? De construção de conhecimento mesmo, né? E também se você acha que o terceiro setor tem algo para ensinar ao setor privado. Enfim, e só dizendo, né, que quando a gente fala de setor privado, das empresas, parece que é um grande bloco homogêneo onde todo mundo faz tudo do mesmo jeito, e a gente sabe, cada vez mais tem visto que não é assim, né? As empresas também estão em grandes transformações, né? O próprio movimento de sistemas B, né, os movimentos de ESG, sustentabilidade, responsabilidade social, indo de trás para frente, foram também mudando a forma como as empresas atuam, né? O que certamente as empresas têm é muito tempo estudando sobre isso e, enfim, dedicando profissionais acadêmicos que fazem pesquisa, né, sobre isso. Né? Então, também não é que a gente tenha um modo de operar do sistema, né, do segundo setor que seja único. A gente tem muitos caminhos dentro do segundo setor, que inclusive estão, em alguns deles, ainda em desenvolvimento, enfim, outras coisas também estão sendo criadas. Né? Então, queria que você contasse um pouco assim, dessa comparação, do que você acha que é igual, do que você acha que é diferente, e do que você acha que o terceiro setor pode ensinar ou não ao segundo. Uma das características que eu acho mais interessantes, né, nessa trajetória no Instituto da Criança, esses 31 anos, né, que eu trabalho com isso, é perceber a mudança. Eu vi uma mudança muito significativa acontecer debaixo dos meus olhos. E isso se torna muito claro na medida em que as empresas começaram a perceber o que elas ganhavam com o terceiro setor. Como você colocou, né? Qual é a vantagem para a empresa, como é que a empresa se beneficia disso? Elas passaram a adotar e estão entendendo a relevância desse papel do ESG, né? Social, ambiental e governança, que vem crescendo pelo mundo já há muitos anos, há mais anos do que aqui no Brasil. Isso começou lá com o Kofi Annan, um encontro lá com líderes do setor financeiro há mais de 20 anos atrás, em torno de 20 e poucos anos, mas chegou ao Brasil há poucos anos, 8 anos, 6 anos, 7 anos, não estou bem certo, mas não é muito mais do que isso. Mas o fato é que trouxe a evidência de que as empresas, para funcionar melhor, elas precisam ter um cuidado maior com a sua sociedade, com o seu meio ambiente, dando a confiança aos seus colaboradores que fazem parte do seu negócio, que, como a gente já falou um pouco, as empresas são as pessoas, e as pessoas precisam se sentir satisfeitas onde elas estão, precisam se sentir orgulhosas, elas precisam se sentir identificadas onde elas estão. E hoje a gente não vive mais o capitalismo selvagem de 40, 50 anos atrás, onde as pessoas queriam, a todo custo, tirar o máximo possível do seu cliente, do seu fornecedor, do seu concorrente e ser sempre vitorioso, ganhando sozinho. Isso ficou feio. A sociedade hoje não reconhece mais algo aceitável você trabalhar para só você ganhar. E o jovem entende isso de uma forma muito natural, porque ele já cresce assim, ele já está deste modo. Então, quando você traz para a empresa os conceitos da responsabilidade social e ambiental, e ele é genuíno, né? É importante que seja verdadeiro, não pode ser um greenwash, a empresa começa a atrair talentos. E, mais importante ainda do que atrair os talentos, reter os seus talentos, criando um ambiente favorável, onde há uma rede de colaboração, de cooperativismo, fazendo com que as pessoas trabalhem com mais orgulho, com mais vontade, com mais interesse. E essa socialização que a empresa passa a ter faz com que haja um entendimento maior entre os seus colaboradores.
E a gente sabe que todo trabalho de equipe que funciona num regime de colaborativismo mais intenso, ele tende a ter mais soluções, mais inovações, um clima de ambiente de trabalho mais saudável, mais ameno e, por consequência, mais produtivo. Sendo mais produtivo, traz mais rentabilidade para a empresa. E a empresa passa a ganhar mais valor de mercado. Eu tava vendo a missão, visão e os valores do Instituto Criança, e quando você fala de autenticidade é muito legal, né? Porque a gente está acostumado a ter aqueles manifestos que estampam paredes, mas não refletem as pessoas, né? E você está falando muito de pessoas, e tudo que está lá é ligado a crescimento, a expansão, a inspiração, mas tem uma palavra-chave lá, que é da articulação, né? Porque a gente está num mundo muito polarizado, ou quando às vezes a gente fala de terceiro setor, fica parecendo que é nós contra eles, que é um processo, sabe, de uma energia não bacana, e é muito legal ver você falar e refletir o que está escrito lá no manifesto de vocês, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a gente está saindo de um capitalismo de shareholders, que nem você falou, para um capitalismo de stakeholders, e a gente tem falado muito aqui de seus valores gerando valor. Essa é uma frase, para mim, muito emblemática, né? O seu valor autêntico de verdade, ele inspira e ele gera valor. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e parabéns, viu? Obrigado. Na verdade, o ser humano ele não é feliz se o seu próximo não for feliz também. A gente não pode, a gente não se sente nunca completo quando a gente nota que há crianças dormindo na rua, que há pessoas passando fome, que há idosos mendigando. A nossa felicidade ela só se completa quando a felicidade do outro existe também. E nesse mundo a gente vive em dois núcleos distintos, não tem um terceiro nessa categoria. Um é o núcleo das pessoas que vivem uma vida digna, pessoas que têm saúde, educação, que têm trabalho, moradia, têm roupa para vestir, têm uma casa para morar. Essas pessoas vivem dignamente. Do outro lado, tem aquelas que não tiveram os mesmos privilégios de nascer numa família que deu educação, que deu suporte alimentar, tratamento médico, vacinas e tudo mais que uma criança precisa para se desenvolver. O fato é que essas pessoas acabam se tornando adultos que são marginalizados, que vivem na beira da sociedade. E é um abismo profundo para quem está do outro lado. É curioso, porque quem está do lado da vida que não é digna, para passar para a vida digna, a profundidade desse abismo parece ser maior do que quem, ao contrário, está vivendo a vida digna e que pode criar pontes, meios para trazer os que estão do lado de cá. É muito mais simples alguém que tem condições de oferecer um trabalho, indicar um trabalho. Você tem amigos que têm empresas, você tem amigos que trabalham no RH de empresas, você tem pessoas conhecidas em várias empresas. É muito fácil você indicar alguém para concorrer a um cargo naquela empresa, né? Ter a chance, né? Não é que vai já entrar garantido, mas você tem uma chance muito grande, porque alguém te indicou, quem recebe de lá presta atenção. Uhum. E ao passo que quem está lá do outro lado, ele não tem a porta para bater, ele não sabe qual é a janela que ele entra. Ele não sabe nem falar, ele não sabe nem abordar. Então, se eu que tenho conhecimento, uso o meu conhecimento, presto atenção naquela pessoa que está procurando um emprego, ouço qual é a característica, o cara pode ser um cargo mais simples, mas pode ser um auxiliar, um faxineiro, um lavador de carro, trabalhar na portaria de um edifício, não sei. Tem inúmeras situações que a pessoa não precisa ser letrado, acadêmico. E aí você presta atenção, conversa com aquela pessoa e percebe a aptidão que ela tem e conecta no teu mundo. Onde é que eu posso oferecer um trabalho para essa pessoa se empregar? E aí você vai lá, bate a porta, fala com aquela outra pessoa e quando você vê aquela pessoa está trabalhando.
É um exemplo que eu estou dando aqui porque eu já fiz isso algumas vezes e é super possível de fazer. São as pontes, é isso. É ponte. E isso estou trazendo uma visão muito simplificada. Agora, tem outros caminhos. Você pode ajudar as pessoas a estudar, você pode ajudar as pessoas a se alimentar. As pessoas falam muito de educação. Educação é fundamental, não há dúvida. Mas quem é que se educa? Quem é que aprende se não tiver com a barriguinha cheia? Qual é a criança que vai à aula e aprende a escrever e a ler se ela não estiver alimentada? Então, a gente tem que alimentar. A gente tem que dar um lugar para a pessoa dormir, ter uma cama. Acho que São condições mínimas para as pessoas evoluírem. E essas pessoas que podem oferecer isso são as pessoas que vivem a vida digna. Então, qual é o nosso papel dentro do Instituto da Criança, que antecede ao papel de gestor? É o papel de inspirar as pessoas a compreender que elas podem praticar a sua solidariedade, que isso não tira a qualidade de suas vidas, isso não atrapalha o seu dia a dia, muito ao contrário, você ganha, porque você se sente bem, você se sente motivado, você se sente útil, você fica com vontade de fazer mais e vendo o outro feliz, você fica feliz também. Então, o papel que o Instituto da Criança adotou como propósito maior é inspirar o exercício da solidariedade para transformar vidas. Nós acreditamos piamente nisso. Todos nós podemos contribuir para transformar a vida, desde que a gente pratique a solidariedade. Dá para perceber. Eu estava te escutando, né? E eu estava pensando, acho que talvez esse seja o maior desafio, assim, de quem trabalha, né, no terceiro setor, que é essa coisa da pobreza ser multidimensional, né? Você tem que... O emprego é ótimo, mas se não tiver comida, se não tiver escola, se não tiver uma casa para essa criança voltar para a escola, num lugar que ela possa estudar, se ela mora numa casa de um cômodo só, que não tem janela, né, que não tem banheiro, enfim, como é que você quer que a criança estude, né? Então, acho que é esse lugar multidimensional da pobreza, né, onde você não consegue resolver o problema atacando só uma coisa, né? Nesse lugar, como uma organização nunca vai conseguir, né, dar conta de tudo, dialogar com tudo, a coisa dela ser também da colaboração e de ser multissetorial, você precisa ter todos os setores trabalhando para resolver o problema, né? Enfim, e de forma colaborativa, algo que eu escutei muito assim da sua fala. Mas agora eu queria falar um pouco mais sobre o Instituto da Criança, que eu acho que você trouxe ele várias vezes na sua fala, mas eu acho que assim, a gente precisa explicar melhor para a gente, inclusive, mas para quem está escutando a gente, o que é o Instituto da Criança, enfim, um pouco o que vocês fazem, né? E aí, só começando por pela sua entrada no Instituto da Criança, né? Que eu acho que aqui também talvez tenha um marco, assim, né? Quando você conta a história, você fala que acho que com 44 anos você passa a se dedicar ao Instituto, mas o Instituto não nasce quando você chega nele, ele já existe porque ele tem 31 anos, certo? Então, queria que você contasse um pouco desse, digamos, pré-Pedro do Instituto, ou pré-Pedro em tempo integral no Instituto, né? Enfim, como é que ele surge e tal, e um pouco também depois dessa etapa, né? De quando você chega e aí começa ali também fazer uma pequena revolução, pelo que eu entendi até agora e fui discutindo ali em termos de gestão e olhando muito para a sustentabilidade e tal. Que a gente tem visto aqui que muitas vezes a formalização, existe um movimento antes da formalização. Esse é um ponto que a gente percebe. Não é do nada que você vai e monta um instituto. É uma construção quase que orgânica até você chegar lá, e a gente tem visto, é muito recorrente, então é legal você falar sobre isso também. Perfeito. E a nossa história foi exatamente um movimento que surgiu em 1994, quando eu conheci uma família que estava passando uma grande dificuldade e me chamou a atenção. Eu, naquela altura, como eu disse a vocês, eu estava no mercado financeiro, estava indo bem o meu negócio, crescendo, e eu quis me aproximar daquela família e comecei, então, a oferecer ali algum recurso, alimentos, comecei a provocar meus irmãos para conhecer também, eles entraram também, meu pai, minha mãe, mais adiante amigos, e quando a gente viu, nós estávamos fazendo uma verdadeira revolução na história daquela família, porque conseguimos alugar uma casa, botar as crianças na escola, conseguimos alimentos, conseguimos medicamento e mobiliamos a casa, e aquilo tudo foi muito significativo e nos inspirou a fazer mais. Resolvemos, então, apoiar também uma
instituição que surgiu através de uma tia nossa, onde uma jovem de 25 anos cuidava de 35 crianças órfãs de pai e mãe, vítimas de paralisia cerebral. Crianças que dependiam de todo o atendimento, da comida na boca, trocar a fralda, dar banho, medicamentos o tempo inteiro. Então, era um quadro muito difícil, muito complexo, e essa moça estava passando uma dificuldade para manter. Nós começamos, então, a oferecer também a nossa atenção com os nossos amigos, e alguns meses depois a casa pegou fogo, e nós fomos visitar a casa, ela ficava lá em Magé, aqui no estado do Rio, e a casa estava meio incendiada ali, meio estragada, mas dava para reformar, e junto com um amigo nosso, o Marcelo Carvalho, estava presente nessa visita, nós começamos ali, eu, meu irmão Carlos e o Marcelo, a pensar o que fazer para reformar a casa. E o Marcelo, uma hora, falou assim, gente, vamos levar essa casa para Petrópolis, porque aqui ela não vai ter futuro. Vamos para Petrópolis, que a diretora Fernanda é de Petrópolis. Nós temos família em Petrópolis, temos amigos em Petrópolis, a gente vai poder dar muito mais visibilidade. E nós concordamos com aquela ideia e alugamos uma casa em Petrópolis. Uma casa muito melhor, muito mais espaçosa, e, de fato, os nossos amigos tinham muito mais possibilidade de frequentar aquele lugar por ser mais próximo, e assim a gente, em poucos meses, tornou aquele lugar um lugar absolutamente diferente do que era antes. E uma tarde, voltando no carro, eu e meu irmão Carlos, saindo da instituição, muito emocionados ali com tudo que estava acontecendo, olhamos um para o outro e falamos, caramba, a gente está fazendo esse movimento todo, essa história toda, e nós não temos nenhuma sede, não temos um estatuto, não temos conta no banco, não temos ninguém trabalhando, não temos nada. É só um movimento. Vamos fazer uma instituição? E foi muito óbvio pensar no nome Instituto da Criança, por serem crianças que nós olhávamos naquela altura. Já chegamos aqui no Rio, fizemos uma lista, fomos ver, tínhamos 50 amigos, além de mim e do meu irmão, dos meus outros dois irmãos, Zeca e Maria Luísa, nós éramos 52 pessoas. E aí foi um desafio, né? Preparar o estatuto e assinar todo mundo. Não tinha DocSign naquela época, então era todo mundo na base da assinatura manual. Então, colher essas assinaturas todas, a gente ficou 3 meses fazendo isso. Em fevereiro de 1998, ficou tudo pronto e fizemos o lançamento do Instituto da Criança. Nessa altura, olhando para as crianças. Só que a gente começou a ver que para as crianças estarem bem, a gente tinha que olhar para a família. Criamos um programa de educação, algum tempo depois, o Espaço Cidadão, onde a gente fala sobre cidadania, planejamento familiar, relacionamento interpessoal, alcoolismo e droga, tudo que possa dar conhecimento para os pais cuidarem melhor dos seus filhos. Já deixou de ser o Instituto da Criança, mas o nome permaneceu. Fazíamos reuniões frequentes naquela época para trocar ideias sobre o que fazer. E nessas reuniões, os amigos traziam os seus amigos. E os amigos dos amigos foram trazendo os empreendedores e as empreendedoras sociais, pessoas que estão à frente das creches, dos abrigos, dos centros comunitários. E nós fomos conhecendo e aprendendo a falar com essas pessoas em reuniões semanais que durante 11 anos nós realizamos num hotel chamado Hotel Marina, aqui no Rio, e para falar sobre assuntos daquelas instituições e do próprio Instituto. Então, a gente começou a criar um vínculo com os empreendedores sociais maravilhoso e descobrir a importância que esse indivíduo tem na nossa sociedade, porque, afinal de contas, são eles que tocam o dia a dia das instituições, são eles que estão na linha de frente. E eles precisam ser protegidos, fortalecidos e dar a eles visibilidade. E o Instituto começou a entender que nós tínhamos essa condição, porque nós tínhamos acesso à sociedade produtiva, à sociedade capitalista, aos empresários, nós temos acesso e temos a intimidade e a comunicação clara e franca com essas pessoas e a credibilidade que nos confere pela nossa história. Assim, a gente começou a ser esse elo entre os empreendedores e os empresários. Isso aí já foi no ano de 2008 que ficou claro para a gente. O mesmo ano em que eu comecei a trabalhar, em janeiro de 2008, quando fizemos um planejamento estratégico participativo, nós tivemos essa visão da importância dos empreendedores sociais. Mudamos novamente o nosso propósito.
Cuidamos das crianças, da família, através dos empreendedores sociais. Assim, seguimos com o objetivo de ganhar musculatura, começamos a atender as empresas, a assessorar as empresas. Nessa altura, nossos amigos que trabalhavam em empresas de auditoria, como a Price, a KPMG, a UI, né, Ernst Young, começaram a nos ensinar as técnicas de como fazer um hora-homem, um timesheet, como fazer um relatório, como fazer uma proposta. E assim a gente foi adotando o padrão das consultorias para oferecer consultoria de responsabilidade social para empresas como a Vale, a Brookfield, a L'Oréal, a Brasilcap, a Amil, a White Martins, a Century, e fomos seguindo nessa trilha, nunca mais paramos. Hoje a gente já atendeu mais de 600 empresas ao longo dos anos, mais de 1.000 projetos já foram realizados. Em 2014, fizemos um livro contando a história dos 20 anos. E aí tivemos uma revelação. A compreensão, através da leitura do livro, o autor me pediu que eu fizesse uma revisão para que pudesse corrigir datas, nomes e cronologia e tudo mais. Eu fiquei, durante 2 dias, lendo e relendo esse livro. Li 9 vezes e tive um entendimento que até então não era claro, que é o papel primário do Instituto da Criança, sempre foi esse, mas não era revelado. Eu entendi, lendo, que o Instituto sempre foi uma fonte de inspiração para o exercício da solidariedade. Ele dá às pessoas o interesse, o despertar para que elas comecem a agir de forma solidária e, através do Instituto, ganhem a confiança, ganhem a trilha para continuar nesse papel. E assim foi possível, ao longo dos anos, realizar tantas ações, conhecer tantos empreendedores sociais. Hoje nós temos o que chamamos de rede integrada do Instituto da Criança, que é composta por quase 1.000 organizações sociais. São 980 mapeadas em 24 estados e mais Distrito Federal. Então, essas pessoas, a gente se relaciona, a gente se comunica e a gente, sobretudo, como o Alan já falou, articula e promove a articulação entre elas, porque essa troca é muito rica, muito valiosa. O Instituto criou programas de formação para o empreendedor social, a gente tem o Programa do Desenvolvimento do Empreendedor Social, que é o PRODES, a gente tem o GIS, que é a Gestão da Inteligência Social, voltada para as instituições, a gente tem o Agente que Aprende, que são masterclasses, que a gente faz aulas falando sobre temas relevantes ao dia a dia das organizações sociais, tudo isso para fortalecer o indivíduo que está à frente das instituições. Então, o Instituto hoje... Só concluindo, Kika, o Instituto hoje é uma organização que funciona como uma gestora social que inspira o exercício da solidariedade. O resumo de tudo o que falamos é isso. Uau. Vocês conectam as empresas com esses empreendedores? Vocês Total, fazem muito, muito. Complementando aqui a sua pergunta, né, original, o que a gente oferece para as empresas? O Instituto criou uma metodologia onde a gente entrega para as empresas a possibilidade delas customizarem um projeto dentro das características que aquela empresa está buscando, através de um mapeamento de processos que nós fazemos visitando a região onde a empresa quer investir, conhecendo os interesses da empresa, conhecendo a área de influência da empresa, o valor que a empresa quer investir, o envolvimento que ela quer ter dos seus funcionários ou não. Com todos esses elementos, a gente constrói uma proposta customizando um projeto pré-determinado para aquela empresa. Feito isso, a empresa aprovando, nós vamos a campo e operacionalizamos esse programa. Fazemos esse projeto se tornar factível e, com consistência, trazemos depois os resultados em forma de relatórios. E a empresa, então, divulga junto aos seus colaboradores aquilo que foi realizado. Então, e a gente faz também diagnósticos, entrando nas comunidades para entender o que aquela comunidade
poderia receber que seria interessante naquele momento. Então, a gente faz um trabalho sob medida, dentro do padrão, do interesse, da necessidade, para não perder tempo e trazer resultados mais efetivos. Resumidamente, é isso. Sensacional. Eu estou me identificando muito com você, porque eu também sou um empresário há mais de 30 anos. Eu brinco que há um tempo eu iniciei um processo que eu chamo de megamorfose na minha vida. É mais que uma metamorfose. Tem que mudar todos os valores. Também escrevi um livro sobre inspiração. Eu estou pior, né? Eu sou da área de marketing. A gente brinca que os marqueteiros vão tudo para o inferno, né? Porque a gente ficou vendendo balelo aqui para o mundo durante muito tempo. Bom, piadas à parte. Recentemente eu vi um post seu que eu acho que tem muito dessa mensagem, que era: surpreenda-se, descubra a alegria que sua generosidade pode trazer para você. E quando eu iniciei minha megamorfose, que eu falei que eu queria me regenerar, é incrível o prazer que, quando você descobre de verdade que ser generoso é muito maior do que qualquer coisa, né? Porque a gente aqui está falando de ONG, de empresa, de setor, no final é tudo gente, né? É tudo formado por gente, por pessoas, por humanos, por sentimentos. O mundo está com uma carência de generosidade e empatia. Então, quando eu estava vendo esse seu post, eu já dei lá o like e falei: não, é isso, é um insight muito verdadeiro. Eu queria falar que eu me identifiquei muito com você e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como a inspiração, a gente precisa acreditar que a gente tem esse poder de tocar um outro ser humano. É aí que vai vir a transformação. Todo o resto, muito complicado, fica aquelas discussões mais acadêmicas, mas a gente sabe que no final é gente falando com gente. Isso me faz um otimista, e ver você é uma, sei lá, é música aqui para os meus ouvidos, é uma super inspiração mesmo, cara. Obrigado, muito bom ouvir isso e saber que, de alguma forma, essa reflexão se identifica com esse seu momento, porque, no fundo, o Instituto ele me ensina a todos nós, nos ensina a todos nós, todos os dias, verdades que são muito óbvias, muito evidentes, mas que no dia a dia as pessoas acabam não tendo a oportunidade de parar para pensar. Eu aprendi a compreender muito claramente como é importante nós termos a capacidade de fazer por merecer aquilo que a vida nos ofereceu. Eu não acredito em self-made man, as pessoas que se fazem por si só. Ninguém se faz por si só. Nada nesse mundo acontece por si só. Até uma planta, para crescer, precisa de alguém botando água no vaso. Tudo é necessário a colaboração, o cooperativismo. Nós somos uma unidade, o mundo é uma unidade, a natureza é uma unidade. E a gente precisa compreender o nosso papel, fazendo por merecer aquilo que temos. Se eu tenho todos os dias um prato de comida na hora do almoço e do jantar, se eu tenho uma roupa para vestir, se eu tenho uma cama para dormir, se eu tenho um travesseiro para deitar minha cabeça, se eu tenho um trabalho para fazer minha renda, eu tenho que entender o quanto a vida me deu oportunidades. Por mais capaz ou qualificado que eu possa ser, nada disso poderia acontecer se eu não tivesse saúde, se eu não tivesse nascido com a minha cabeça funcionando normalmente, se tivesse minhas pernas, meus braços. Como é que faz? Eu tive a felicidade de nascer com saúde, então eu tive a felicidade de poder me desenvolver. Tive um pai e uma mãe para me dar comida, para me botar numa escola, me apresentar aos amigos deles, me criar de uma forma saudável. Isso tudo me permitiu fazer uma porção de coisas que me trouxeram satisfação e me fazem bem. Eu mereço isso, eu tenho que fazer por merecer. E isso não é no final do ano, no Natal, não é quando a sua empresa fica grande, não é quando você ganha um bônus. Pô, ganhei um dinheiro, agora eu vou dar um dinheiro. Ganhei um prêmio. Eu sou corretor de imóvel, vendi um imóvel, vou agora fazer uma doação. Não. A gente tem que fazer doação todos os dias. Não precisa esperar ficar rico. Eu tenho amigos que é muito bonito.
Eu tenho algumas histórias assim de pessoas que começaram os seus negócios e me procuraram e falaram: Pedro, meu negócio está começando agora. Eu tenho uma amiga que falou isso para mim semana passada, para dar um exemplo atual. Essa moça, ela foi assim muito taxativa. Ela falou: Pedro, eu estou montando uma empresa que todo contrato que eu fechar, eu vou dar uma parte, e quem fechar o contrato comigo terá também uma parte para dar para o Instituto da Criança. Ai, Isso vai estar convencionado no termo, no documento. Ela é uma consultora. Eu vou dar, no documento vai estar escrito isso. Se a pessoa não quiser fazer, eu não vou fazer o negócio. Você pode, guarda isso que eu estou te falando, ela falou para mim. Eu não vou fazer o negócio, se alguém não quiser. Eu tenho certeza que todos irão querer. Pedro, você já está lá no Movimento por uma Cultura de Doação? Ainda não. Ah, então já está Quero convidado. entrar, quero Aqui. conhecer. Depois eu você vai ser um ótimo soldadinho do bem nessa caminhada, que é muito bacana ouvir essa reflexão com esse grau de consciência, né? Muito especial. E a gente está chegando no final aqui da nossa conversa, nossa última partezinha aqui de minutinhos, é um bate-bola rapidinho. Então, queria que você começasse esse bate-bola deixando uma mensagem para os empreendedores e empreendedoras sociais Brasil afora. Bom, primeiro agradecer muito a vocês, foi um ótimo encontro e vocês estão de parabéns pelo trabalho que já vem realizando e a forma como conduzem a entrevista é excepcional. Parabéns mesmo, gostei muito. Encerrando aqui essa nossa reflexão, eu acho que é importante apenas frisar mais uma vez o quanto o ato de doar é um ato inverso. E quanto é possível nesse mundo, todos nós que vivemos uma vida digna, trabalhar para promover o desenvolvimento humano, contribuir para preservar a vida daqueles que estão doentes, que estão passando dificuldades, que estão passando fome, e o quanto é possível, ao se realizar essas ações, inspirar o exercício da solidariedade. Eu acredito nessas 3 frentes: promover o desenvolvimento humano, preservar vidas e inspirar a solidariedade. Todos nós, seres humanos, não precisamos ser a Madre Teresa de Calcutá. Não precisamos ser empreendedores sociais que só trabalham com isso, como eu conheço inúmeros. Eu tenho uma grata satisfação de ter incontáveis amigos e amigas que se dedicam integralmente ao empreendedorismo social, com histórias maravilhosas, que até posso apresentar a vocês aí depois alguns. São pessoas que se dedicam integralmente, mas são uma minoria. Você não precisa ser Teresa de Calcutá nem empreendedor social para todos os dias fazer contribuições para o desenvolvimento social, contribuições para preservar vidas e inspirar a solidariedade. Basta que você tenha a chamada consciência, que é uma coisa muito natural, que, no meu entender, antecede até o conhecimento. Todo mundo fala muito da importância da gente ter conhecimento. Sim, mas o que nos traz o conhecimento, o que nos traz o interesse pelo conhecimento, é quando nós temos a consciência da importância do conhecimento. Aí nós vamos buscar o conhecimento. Quando nós temos a consciência de algo, nós nos esforçamos para fazer aquilo da melhor forma possível. Ter a consciência de que você é uma pessoa dotada de uma condição de vida digna, reconhecer isso através da gratidão, manifestando, primeiro na reflexão, depois na palavra obrigado, gratidão, e depois, por fim, mas mais importante que tudo, através de gestos que correspondam ao tamanho da sua gratidão. Temos que ter coerência com a nossa gratidão. E a coerência passa pela ação, o fazer. Então, convido todos vocês a refletir sobre o que cada um pode oferecer ao próximo para que ele possa viver uma vida digna como a sua. Sensacional. Alan, mensagens finais no programa de hoje, o que você tem a dizer?
cada vez eu fico mais impressionado com perspectiva, com o programa e com o nível e a generosidade, bondade e o talento dos nossos convidados. Lembra uma frase que sempre cai aqui, e foi o programa de hoje, a gente repete muito: sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio. Ponto final. Foi o programa de hoje, é isso. Queria agradecer muito, Pedro, muito bom conversar com você, conhecer seu trabalho, conhecer sua história, muito importante esse trabalho que você está fazendo e que para onde você levou o Instituto, né, de colocar toda a sua rede, né, o seu conhecimento no setor privado, as pessoas que você conhece, para pensar sobre os desafios do Brasil e poder apoiar quem decidiu dedicar a sua vida enquanto profissão e às vezes como voluntário ali na linha de frente. Então, os empreendedores e empreendedoras sociais que você trouxe aí ao longo do programa, é muito, muito importante que a gente tenha mais pessoas, cada vez mais pessoas fazendo isso, porque esses mundos eles ficam muito separados e eles precisam trabalhar cada vez mais juntos. Então, te agradeço muito, parabéns pelo trabalho, vida longa ao Instituto da Criança e muito, muito sucesso. Gente, esse muito foi obrigado, mais Kika, muito obrigado, Alba. Obrigado, audiência, pela audição de vocês também. Esse foi mais um episódio do Perspectiva, do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima semana, a gente volta com mais histórias, ideias e visões de futuro para pensar o Brasil junto com você. Se você curtiu, compartilhe o episódio, comenta e segue o Observatório do Terceiro Setor nas redes. É isso aí, gente. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.